Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para um vídeo daquela playlist que eu tenho aqui que é classificando. Já tem um tempo que eu não faço um vídeo nesse estilo, mas eu queria retomar um pouco as leituras que a gente já fez no Membros aqui do canal, porque eu quero convidar vocês para participar do Membros aqui do canal, que é um espaço muito legal onde a gente faz as nossas leituras coletivas, e a gente já fez muitas leituras coletivas aqui. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou classificar todas as leituras coletivas que nós já fizemos. Não classificar, assim, primeiro, segundo, terceiro. Classificar de acordo com Vou mostrar para vocês, olha, aquele site Chairmaker, que vocês já devem conhecer, que é um site que eu sempre faço esses classificando. E aí, eu resolvi trazer essas categorias aí. Eu vou colocar todos esses livros que estão aqui embaixo, que são os livros que a gente já fez leitura coletiva aqui no Membros do canal, e eu vou classificar aqui em superou as expectativas, ficou dentro do esperado ou decepcionou. Não pensei antes para definir aqui onde eu vou colocar cada um, vou pensar agora aqui com vocês. E eu aproveito para falar um pouco sobre todos esses livros aí. Vira um vídeo também de indicações, além de um convite para vocês entrarem no Membros. E entrando, vocês vão ter acesso a toda a gravação do conteúdo de todos esses livros aqui. Vocês também vão ter aqui as indicações, se vocês não quiserem entrar no Membros, né? Mas que vocês pelo menos saibam um pouco sobre todos esses livros aí. Vou tentar não falar muito sobre eles, porque são muitos, né? Mas vou falar um pouquinho como foi a experiência, o que fala cada livro, tá? Para que vocês conheçam mesmo essas obras. E se vocês quiserem participar do Membros aqui com a gente, vai ser um prazer de receber. É só você clicar aí em Seja Membro. Tem um botãozinho em algum lugar aqui na tela, Seja Membro, é só você clicar e assinar. É R$ 7,99 por mês, é um valor simbólico, só para você realmente me apoiar para eu continuar fazendo essas leituras coletivas aqui. Todo mês a gente tem uma leitura coletiva, no final do mês a gente tem uma live sobre aquela leitura e os membros podem votar também nas próximas leituras. Vocês têm emojis exclusivos, como eu já falei, acesso a todo o conteúdo. A nossa leitura de agosto vai ser A Metamorfose, do Kafka, que é um livro que eu já li. Eu até poderia ter colocado ele aqui na lista, poderia, porque eu já li. Mas eu vou esperar fazer a releitura para ver o que eu acho da releitura. A primeira vez que eu li, eu fiquei encantada. Tá no hall ali dos meus livros da vida, assim. Então, eu tô ansiosa para reler esse livro aqui junto com vocês. E também vou convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos. É muito importante que você se inscreva, tá bom? Tanto para você não perder todo o conteúdo que eu for postar aqui no canal e também para me manter motivada a continuar fazendo esse conteúdo aqui para vocês. Então vamos aqui para nossa lista, porque tem muito livro para a gente conversar. E eu organizei eles aqui por ordem que a gente leu, tá? Então, Ana Karenina foi o primeiro livro que a gente leu no Membros aqui. E o eleito foi o livro agora do mês de julho, né? Que a gente teve a live dele na terça-feira, ontem, né? Esse vídeo tá saindo na quarta, então ontem foi a live aqui de O Eleito. Então vamos por ordem, né? A gente começou as nossas leituras coletivas em 2023. E aí, 2023, a gente leu 9 livros juntos. Aí, 2024, né, já foram 12, um livro por mês. E 2025 também a gente está lendo um livro por mês. E a gente estreou com Ana Karenina, que é um livro que eu não queria ler. Para ser bem sincero, eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, né? Ana Karenina é um livro do Tolstói que, porque eu já sabia o spoiler do final, eu estava desanimada de ler esse livro. Eu sabia que, assim, algum dia eu ia ler esse livro, porque eu gosto muito do Tolstói. Eu já tinha lido Guerra e Paz, outros livros, né, dele, contos também. Enfim, mas eu estava deixando Ana Karenina sempre para depois, porque eu já sabia o final e eu estava desanimada. Só que vocês pediam tanto, o pessoal, né, que me acompanha, pedia tanto para a gente ler esse livro e tal, juntos. E aí eu acabei pensando assim, vai ser a estreia do Membros aqui no canal, é um momento especial, então eu vou atender o que as pessoas tanto querem, né? Então vamos ler, vamos estrear o Membros aqui do canal lendo Ana Karenina. Mas confesso que comecei meio desanimada. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que Ana Karenina
superou muito as expectativas, gente. Eu fiquei completamente apaixonada por esse livro e mesmo já sabendo do que acontecia, né, porque eu já tinha um spoiler, como eu falei, mesmo assim foi um livro que eu fiquei vidrada e no final das contas, sinceramente, não importou eu já saber o que acontece, porque eu percebi que o mais importante do livro é o decorrer da história. No final era só um detalhe que eu já sabia, mas que assim, todo o recheio ali do livro foi maravilhoso descobrir, foi maravilhoso conhecer aqueles personagens, me irritar muito com alguns, principalmente com a Ana Karenina, que foi uma personagem que me irritou bastante, mas eu já falei isso com vocês, eu gosto de me irritar com personagens, quando é uma irritação assim, que a construção do personagem é tão boa, que aquele personagem é irritante porque ele tem que ser irritante, ele me incomoda de alguma forma, eu gosto disso, né, na literatura. E Ana Karenina foi um livro que fez muito isso comigo, tem personagens também que eu gostei muito de conhecer, assim, porque Ana Karenina, muita gente acha que é uma história só sobre a Ana, né? E não, na verdade, a história da Ana vai andar em paralelo com a história do Lievin. E aí a gente vai acompanhando as escolhas dos dois e o caminho que essas escolhas vão levando os dois. E a gente vai pensando na nossa própria vida, como é importante a gente pensar nas escolhas que a gente faz na nossa vida. E esse comparativo do caminho dos dois é incrível. Não que o Lievin seja um santo, né, um personagem perfeito, ele também tem muitas falhas. Os personagens do Tolstói, eles são bem realistas, né? Mas, enfim, eu gostei muito dessa experiência e das mensagens que o livro tem, da forma que o livro é escrito, a história é interessante, esse percurso de ir acompanhando os acontecimentos da vida dos dois é muito interessante. Amei o livro e sou muito grata a vocês por terem me obrigado, porque vocês praticamente me obrigaram a ler esse livro, e eu sou muito grata porque realmente, assim, ele só não ganha para mim de Guerra e Paz. Guerra e Paz ainda tá um pouquinho na frente para mim, mas Ana Karenina também entrou no hall dos meus favoritos da vida, com certeza. Aí depois a gente leu este daqui, que é Coração das Trevas. Não sei se pela capa vocês estão identificando, mas esse daqui é Coração das Trevas. Tem outras edições desse livro também. E Coração das Trevas é um livro que ele é um livro difícil, no sentido de compreender ali a narrativa, entrar naquela narrativa, mas não que isso signifique que é ruim. Não, ele só é um livro mais complexo, que exige mais a nossa atenção, que exige mais, assim, do nosso entendimento mesmo. Às vezes tinha coisa que eu tinha que voltar e ler de novo para ver se eu tinha entendido certo. Ele tem uma construção narrativa que ele não é linear, ele vai e volta no tempo, mas ele também não fala quando ele está indo e voltando no tempo, então ele mescla narração com pensamentos, então é um livro que ele tem uma construção mais complexa, ele é um livro sombrio, assim, porque ele fala de coisas pesadas, né, então é um livro que vai narrar a jornada de um homem que ele vai ter a missão de resgatar um outro homem lá no coração das trevas, né, que se passa ali no Congo. E aí a gente vai fazer essa viagem de barco pelos rios ali e vamos encontrar com canibais. Então, assim, é um livro que tem toda aquela questão da exploração violenta do meio ambiente também, sabe? E, enfim, ele é um livro meio sufocante, assim, sabe? Não é um livro gostosinho de ler no sentido de... Não é uma leitura solar, uma leitura alegre, não. É uma leitura um pouco angustiante. Propositalmente, é pra gente ficar angustiado mesmo. Mas de forma nenhuma eu falo isso como um ponto negativo. Não, é um livro que ele... Eu vou colocar que ele ficou dentro do esperado para mim, porque é uma obra muito importante da literatura. Eu já imaginava que fosse uma obra mais densa, assim. Ela é um pouco mais densa do que eu imaginava, mas eu já imaginava que fosse densa. Mas ele não é essa angústia, essa melancolia ali da narrativa, ela não se transforma numa coisa ruim, sabe? Ela se transforma em reflexões. E aí, isso para mim é um ponto positivo.
Só que eu não vou colocar ali no Superou Expectativas, porque também não foi um livro que eu fiquei assim super empolgada para ler. Eu queria saber o que ia acontecer, eu estava interessada na narrativa. A questão técnica dessa narrativa, para mim, é o grande trunfo mesmo da história, mas como ela tem essa melancolia, como ela é sombria, a gente não fica tão assim animado para ler o livro. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Não é que o livro é chato, é que como ele é difícil, você, igual Ana Karenina, você devora as páginas, né? Porque é um livro super bem escrito, mas que você não tem dificuldade de ultrapassar as páginas. Coração das Trevas, você tem uma certa dificuldade de ultrapassar as páginas, mas é para ter uma dificuldade, não é um problema da narrativa, entendeu? É para ter essa dificuldade. Então, no geral, eu acho que ele ficou dentro do esperado, sim. Eu entendi porque que é uma grande obra da literatura, mas não foi uma coisa assim que eu fiquei super empolgada para ler o tempo todo, entendeu? Mas valeu super a pena e eu fico muito feliz de ter conhecido essa história. É um livraço também, tá? Depois a gente foi para um negócio mais leve, né? Eu lembro que na época eu até falei com o pessoal, vamos escolher um livro mais leve agora, gente, porque Coração das Trevas exigiu bastante da gente, né? Um livro pesado e tal. Então vamos escolher uma leitura mais levinha agora. E aí a gente acabou escolhendo ali A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é um livro bem com cara de sessão da tarde. E aí eu vou colocar aqui que ele superou as minhas expectativas. Por que que ele superou as minhas expectativas? Lembrando, gente, que aqui não é uma classificação no sentido da qualidade da obra, tá? Eu tô falando da minha experiência com cada obra, porque às vezes você percebe que uma obra tecnicamente é magistral, igual é o caso ali de Coração das Trevas, mas a minha experiência não foi aquela experiência super tranquila com ele, entendeu? Então eu tô falando aqui da minha experiência, não é da qualidade dos livros não, tá? Só para ficar bem entendido isso. E ali em A Volta ao Mundo em 80 Dias, eu coloco ali em Superou as Expectativas, porque eu já tinha começado a ler um livro do Jules Verne antes, porque eu não falei o nome dos autores, né? Às vezes vocês brigam comigo porque eu não falo o nome dos autores. Ana Karenina é do Tolstói, Coração das Trevas é do Joseph Conrad e A Volta ao Mundo em 80 Dias é do Jules Verne, tá? Então, eu já tinha começado a ler um livro do Jules Verne, que foi A Ilha Misteriosa, e quando eu peguei A Ilha Misteriosa para ler, eu queria ler um livro leve. E eu sempre tive na minha cabeça que Jules Verne era um escritor que só escrevia coisas muito leves, muito sessão da tarde. E eu peguei A Ilha Misteriosa para ler pensando que era isso, porque era esse tipo de leitura que eu estava precisando no momento. E A Ilha Misteriosa é um livro um pouco mais denso, é um livro um pouco mais lento. Então, eu acabei deixando ele para ler num outro momento, porque não era aquilo que eu queria. E aí eu fiquei com aquela ideia assim, será que Jules Verne não é tão sessão da tarde assim, igual eu penso, né? E acabei não pegando outro livro dele para ler nunca mais. Até que chegou no Membros, o pessoal escolheu ler A Volta ao Mundo em 80 Dias. E aí sim, eu encontrei aquele Jules Verne que eu imaginava. Então eu digo que ele surpreendeu, ele superou as minhas expectativas, porque antes eu tinha imaginado que as minhas expectativas em relação a Jules Verne estavam erradas, e aqui com A Volta ao Mundo em 80 Dias eu percebi que não, que a minha expectativa com ele estava certa, sim. E então eu encontrei um livro de fato bem leve, bem sessão da tarde, bem escrito, né? Porque o livro pode ser leve e bem escrito, você não precisa ler um livro assim, você lê o que você quiser, né? Eu falo por mim. Eu não quero ler um livro que seja mal escrito só porque eu preciso de uma leitura leve. Tem leituras que são leves e que têm qualidade, né? É isso que eu busco quando eu busco leituras leves. Eu busco também a qualidade. Eu só quero que seja mais leve às vezes. E é isso que a gente tem aqui em A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é a história de um cara que ele faz uma aposta, ele aposta todo o dinheiro, toda a fortuna dele, que ele vai conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias. E aí ele parte nessa loucura e muitas coisas acontecem até, né, para ver se ele vai conseguir de fato cumprir essa missão ou se ele vai perder toda a fortuna dele. E aí é muita coisa maluca acontecendo, é um livro divertido, ele é engraçado.
Ele é até meio nonsense, mas foi muito legal. No final, ele tem uma mensagem também muito legal nesse livro, sabe? É aquele tipo de livro que ele é todo muito engraçadinho, que tem até muita palhaçada ao longo dele. Eu chamo de Sessão da Tarde porque é bem aquele tipo de história de Sessão da Tarde. Uma aventura muito maluca, que o personagem entra numa situação que você pensa assim, não tem como ele sair dessa situação. Mas ele sai da forma mais absurda possível, sabe? Então é bem esse tipo de livro. Mas no final, ele acaba com uma mensagem séria e uma mensagem legal para o leitor. Então, assim, ele superou de fato as minhas expectativas. Ele acabou sendo mais do que um livro de puro entretenimento, sabe? Apesar dele ser um livro de entretenimento, igual. Eu não gosto muito de chamar livro de entretenimento, porque eu acho que todo livro entretém, mas enfim, né? Vocês entendem essa nomenclatura aí, né? Aquele livro mais levinho mesmo. Adorei e superou, sim, as minhas expectativas. Aí, aí vem As Vinhas da Ira, que eu já vou colocar aqui, porque, né, se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu não gosto desse livro. Foi um livro que me decepcionou muito, porque eu realmente esperava muito desse livro. Eu achei muito apelativo na questão da emoção mesmo. Ele é a história de uma família de retirantes que vai em busca de um lugar onde eles vão ter melhores condições de vida. E a gente vai acompanhar toda a viagem dessa família e aí muitas coisas tristes vão acontecer ao longo dessa viagem. Então, ele é um livro que, por si só, a história já é triste. Mas eu acho que o autor, a todo tempo, ele ficou tentando forçar ainda mais essa tristeza, sabe? E eu não gosto quando os autores fazem isso. Eu não gosto disso nem em livro, nem em filme, nem em série. Eu acho que as coisas têm que ser orgânicas, sabe, dentro de um livro. O autor não pode ficar querendo forçar um pensamento, forçar uma conclusão, forçar uma emoção. Eu não gosto que os autores tentem me forçar a nada. E eu sinto que em As Vinhas da Ira, o John Steinbeck, que é o autor, ele fica tentando forçar tanto pensamentos, quanto conclusões, quanto emoções o tempo inteiro. Então eu não gostei. Eu achei a última cena do livro a coisa mais pavorosa que eu já li na minha vida. Eu acho ridículo aquela cena. Eu sei que muita gente gosta, entende que é poética. Eu entendo que é desrespeitosa, não gosto. Enfim, não gostei de As Vinhas da Ira e foi... Eu falo que foi a grande decepção para mim, assim. Vocês vão ver, eu não sei nem se vai ter outro aqui, talvez. Vamos ver, né, ao longo aqui Ah, não, vai ter outro sim, vai ter outro sim. Quem já me acompanha já até sabe qual vai ser o outro, né? Mas enfim, felizmente, eu me decepcionei pouquíssimas vezes com as leituras aqui do Membros, né? E uma dessas poucas vezes foi com As Vinhas da Ira, mas foi a minha maior decepção do Membros, com certeza. Porque eu esperava realmente muito desse livro. Enfim, não foi para mim, né? Aí depois a gente leu Relatos de um Gato Viajante, que este daqui superou as minhas expectativas, porque aí, mais uma vez, eu esperava um livro muito bobinho, eu esperava um livro muito levinho, e na verdade ele é muito mais profundo do que a gente esperava, do que eu esperava, né? A gente é muita gente. Do que eu esperava. Eu ganhei esse livro da Miriam, e aí eu coloquei ele na votação, o pessoal gostou da ideia, né, de ler o livro e tal, era um contemporâneo de uma autora japonesa, que é a Hiro Arikawa, o nome da autora, deixa eu ver se é isso mesmo, acho que é, né? Ali não tá dando para ler, mas acho que é. E aí é a história de um rapaz que ele adota um gatinho de rua, e aí, num determinado momento, ele vai precisar arrumar uma outra família para esse gatinho, para cuidar desse gatinho. E ele vai empreender uma viagem ali pelo Japão, que é muito legal também a gente viajar pelo Japão junto com ele e o gato, né? E aí ele vai empreender essa viagem para tentar encontrar alguém para ficar com o gato. E ao longo dessa viagem a gente vai conhecendo não só o Japão, mas a gente vai conhecendo esses personagens. O gato, né? A gente sabe o passado do gato e tal. Tem uma parte do livro que é narrada pelo gato, e é muito legal a parte narrada pelo gato, porque de uma forma muito estranha,
a gente acredita que é narrado por um gato, sabe? Isso é competência, né, da autora. E a gente conhece também a história desse rapaz, que agora eu esqueci o nome do menino, né, nome japonês, mas a gente conhece a história também desse rapaz. E aos poucos a gente vai entendendo por que ele precisa arrumar um outro lar para esse gatinho. E é um livro muito emotivo, é um livro que ele é leve, apesar dele buscar muito a nossa emoção, mas não de forma, não da forma lá das Vinhas da Ira, é uma emoção orgânica, né? Não é nada forçado. E ele não é bobo, igual eu esperava, ele tem mensagens muito profundas, de fato. Enfim, um chuchuzinho esse livro, gente, Relatos de um Gato Viajante, leiam. Eu não sou muito da literatura contemporânea, né? E esse daqui é um livro da literatura contemporânea que eu super indico, que eu gostei demais desse livro, é muito fofo mesmo. Eu queria ler outros livros da autora, mas não tem outros livros dela publicados aqui no Brasil. Eu acho que tem em inglês, se eu não me engano, mas no Brasil não tem, enfim. Aí depois a gente leu 12 Regras para a Vida, né? A gente quis propor uma experiência diferente, eu vou colocar que ele ficou dentro do esperado para mim. A gente quis fazer uma experiência diferente de ler um livro de não ficção, porque até então, olha lá, a gente só tinha lido livros de ficção, né? E aí escolhemos 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é um livro que, como eu falei, ele ficou dentro do esperado para mim, porque ele é um livro que vai falar, eu não considero esse livro uma autoajuda, tá, gente? Ele é um livro que vai falar sobre questões mesmo da vida, então ele tem coisas para você refletir mesmo sobre a sua vida, sobre a forma que você age no seu dia a dia, sobre o que você acredita, sobre as coisas que você defende, né? Então, e são coisas que são muito básicas, mas igual eu falei na live que eu fiz desse livro, né? Eu acho que a gente conversou bastante sobre isso, se eu me lembro bem, que é aquele óbvio que precisa ser dito, porque tem óbvios que a gente sabe, quando alguém fala, a gente fala assim, mas isso é óbvio. Tá, só que é aquele óbvio que a gente não para pensar. Então alguém precisa dizer pra gente parar pra pensar. Como, por exemplo, uma das regras dele é que você devia arrumar o seu quarto antes de querer arrumar o mundo. Porque num sentido que, assim, às vezes a gente não cuida nem da nossa própria vida e a gente fica ditando regra pro mundo, né? Achando que sabe a solução para os problemas do nosso país, ou seja lá o que for, sendo que a gente não encontra a solução para os problemas nem da nossa própria vida. Então a gente precisa começar pela nossa vida, arrumando a nossa própria vida, né? E é uma coisa que é óbvia, mas que precisa ser dita, porque muita gente não faz. Muita gente se acha assim o salvador da pátria, a estrela da bondade no mundo, que defende causas e não sei o quê. Só que na vida da pessoa, a vida tá toda bagunçada, não trata bem nem os próprios pais, sabe? Então, assim, a gente precisa primeiro arrumar a nossa vida para depois querer consertar o mundo, né? E são obviedades desse tipo que esse livro traz, mas que, como eu falei, precisa ser dito sim, porque muita gente não faz essas coisas. Então, né, se é tão óbvio assim, por que né, todo mundo não faz? Enfim. Então, e era o que eu esperava mesmo desse livro. Então, ele ficou ali dentro do esperado mesmo. Eu só achei a leitura um pouquinho mais enfadonha do que eu esperava. Alguns capítulos eu lembro que eu gostei bastante. Outros capítulos eu lembro que eu fiquei um pouco assim, cansada de ler, sabe? Tipo, tá bom, passa logo, sabe aquela sensação? Então não foi um livro que eu li todo assim achando maravilhoso. Mas no geral eu gosto muito da mensagem. No geral eu concordo muito com o ponto de vista do Jordan Peterson. Não concordo com tudo, mas concordo com a maioria das coisas que ele fala. Então é um livro que ficou ali dentro do esperado mesmo para mim. Aí a gente leu, esse daqui, Salem, foi no mês de outubro que a gente leu um livro. No mês de outubro eu gosto de colocar a opção lá de leituras mais nesse espírito de Halloween, né? Então eu sempre no mês de outubro coloco opções que são mais pro terror mesmo, ou opções mais assim de algum mistério, alguma coisa assim, porque eu sei que muita gente não gosta de terror de fato.
Então eu dou outras opções também. Se quiserem escolher o terror mesmo, a gente vai pro terror. Ou se quiserem escolher só um mistério, uma coisa assim mais leve, aí fica por conta dos membros, né? Se você entrar lá, você vai poder votar. Que em outubro a gente vai ter também essa leitura temática esse ano, tá? E aí, no primeiro ano do Membros, né, que foi 2023, o pessoal escolheu ler um King, que foi Salem. E aí, Salem, eu vou colocar aqui que ele superou as minhas expectativas, porque essa é uma história, eu não sei se eu falo isso, não vou falar não, acho que muita, se bem que tá na capa, né, então eu vou falar. É uma história de vampiros, né, mas assim, não era pra gente saber logo de cara que é uma história de vampiros, mas como tá na própria capa do livro, que o livro antigamente aqui no Brasil, ele se chamava A Hora do Vampiro. Então, né, e eles deixaram na capa, assim, Salem, não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, mas tá ali Salem e ali embaixo tá, aqui cortou, né, mas aqui embaixo tá A Hora do Vampiro. Então, assim, né, não adianta eu não falar porque vocês vão ler lá na capa depois quando vocês forem pegar para ler. Mas enfim, não vai atrapalhar a leitura de vocês não, porque eu já comecei lendo sabendo que era uma história de vampiro, né? E é uma história de vampiro que ela tem as características clássicas de vampiro, só que ela também tem a sua originalidade. E eu gostei da forma como essa história é narrada, eu gostei das imagens que são criadas na nossa cabeça, assim, porque quando a gente vai lendo um livro, imagens vão sendo criadas na nossa cabeça, né? E eu gostei das imagens que o King consegue criar na nossa cabeça. Eu me senti assistindo aqueles filmes, voltando àquela história de sessão da tarde, aqueles filmes de sessão da tarde, especial de Halloween, aquelas coisas assim que tinha antigamente. Eu me senti dentro daqueles filmes dos anos 80, sabe? Eu gosto desse clima de filme, assim. Então eu gostei, achei divertido. Acho que a construção desse livro é boa, assim. Eu acho o Stephen King um bom autor. Eu gosto da escrita dele. Ele tem um probleminha com finais, né? Mas esse aí eu até gostei do final, não foi um problema para mim o final. O meu livro preferido do King é It, e eu odeio o final daquele livro, mas assim, ainda assim é meu livro preferido porque a jornada é maravilhosa. E Salem foi um livro que me surpreendeu, uma história de vampiros bem contada, uma coisa assim que não é nada, nossa, inventou a roda, né? Mas é uma história bem contada, divertida, que a gente tem vontade de saber o que vai acontecer. Eu gostei muito dessa leitura, gente, achei muito legal Salem. Aí, depois a gente leu Pinóquio, esse livrinho lindo aqui, é Pinóquio. Eu tenho, na verdade, duas edições de Pinóquio. Tenho essa, que é da Dark Side, e tenho a da Wish. E quando a gente fez essa leitura aqui no Membros, eu dividi a minha leitura entre essa edição da Dark Side e a minha outra edição da Wish. Eu ganhei essa da Dark Side da Beth e a da Wish eu ganhei da Evana. Então eu dividi a leitura, são duas edições lindas, a da Wish também é muito bonita. E aí, este livro é a história do Pinóquio, né? Lógico, todo mundo já conhece a história do Pinóquio, mesmo quem não leu o livro, como era o meu caso, mas eu queria muito conhecer a história mesmo, que é do Carlo Collodi, o autor, e eu queria muito conhecer a história do Pinóquio. E acabou que ela ficou dentro do esperado, porque eu percebi que pelo menos a versão da Disney, né, que é a mais conhecida, ela é uma versão até bem, lógico, né? A Disney, ela dá uma amenizada nas histórias, porque são filmes feitos para crianças e tal, principalmente quando a gente fala daqueles filmes clássicos ali, os filmes clássicos de desenho mesmo da Disney ainda tem um quê de estranho, assim. Às vezes eu vejo umas coisas em filme da Disney, dos antigos, que eu fico pensando assim, hoje em dia tudo não pode, né? Não pode traumatizar a criança, não pode. Tudo tratado como se fosse de vidro, né? Qualquer momento, um cristalzinho, qualquer momento pode quebrar. Eu não gosto muito disso. E eu sinto que antigamente os filmes infantis, apesar deles terem a cara de filme infantil, eles não tinham esse medo de quebrar a criança, né? E Pinóquio, apesar dele ser mais, né, leve assim do que a história do Carlo Collodi mesmo, o Pinóquio da Disney, ainda assim ele tem lá as suas estranhezas, ele tem aquela parte do Pinóquio virar um burro que eu acho meio assustador aquilo no filme, mas tudo isso, né, faz parte assim, fazia parte já do meu imaginário.
Então eu já esperava que a história original aqui do Carlo Collodi fosse de fato um pouco mais sombria do que a história lá da Disney. Tanto que teve aquela adaptação do Guilherme Del Toro, se eu não me engano, que é uma adaptação muito legal de Pinóquio, é um live action de Pinóquio. Não sei se eu posso chamar de live action, né? Acho que posso, né? E aí ele tem esse espírito também mais macabro e tal, que tem esse livro, né? Que é a história mesmo. Mas é o que eu esperava. Eu gostei de ler o livro. O Pinóquio me irritou um pouco, sabe? Eu confesso. O Pinóquio é um personagem irritante, né? No próprio filme da Disney eu acho que ele é um pouco irritante. Mas eu gostei do livro, só que sim, era o que eu esperava, entendeu? Eu gostei dentro do que eu esperava. Não foi algo que foi a mais. Então eu vou deixar ele ali, ficou dentro do esperado. Na verdade, gente, essas duas categorias, tanto a superou expectativas quanto a ficou dentro do esperado, são boas, tá? São livros que eu gostei e que eu super indico. A única categoria ruim é a que o decepcionou mesmo. Mas igual eu sempre falo, eu não gostei, né? Igual aqui Vinhas da Ira. Você tem que ler para tirar a sua conclusão. Eu tô falando da minha experiência, né? Aí a gente vem para nossa leitura de Natal, que todo ano também, em dezembro, eu tento colocar opções ali com climinha natalino. Seja histórias de Natal mesmo, de fato, igual é aqui, uma canção de Natal, ou sejam histórias que têm um climinha natalino, que são ambientadas no Natal. Eu gosto de fazer essa coisa temática, tanto em outubro quanto em dezembro. Eu tô até pensando o que eu vou colocar para esse ano, para votação de dezembro. Eu já tô pensando lá em dezembro, né? Mas aí, nesse primeiro ano de membros, o pessoal escolheu ler uma canção de Natal, um conto de Natal. Tem vários títulos, né, para esse livro aqui, que é aquela história do Charles Dickens, dos fantasmas lá que vão visitar o Scrooge, que é um senhor muito avarento, que não tem empatia nenhuma por ninguém, ele não liga para o próximo. Então ele vai ser visitado na noite de Natal por 3 fantasmas, que são os fantasmas do passado, do presente e do futuro, para ele fazer um balanço da vida dele e perceber que se ele continuar naquele caminho, o destino dele vai ser muito ruim. Então é uma chance que ele está tendo de mudar para que ele mude o destino dele. E aí eu achei esse livro aqui genial. Eu já tinha visto adaptações também é uma história muito conhecida, né? Mas ainda assim ele superou as minhas expectativas. É a diferença dele para o Pinóquio. O Pinóquio, ele foi um livro que ele ficou dentro das minhas expectativas porque ele mostrou o que eu já esperava. Esse livro aqui, Uma Canção de Natal, ele foi além do que eu esperava, porque apesar de eu já conhecer a história, ler aquela história me fez ter reflexões muito legais, sabe? Foi um livro que também despertou muito esse lado da emoção. É um livro que eu até falei na live no Membros, que a gente precisa aproveitar esse livro. Se você nunca leu, ou se você for reler esse livro, aproveite, viaje junto com esses fantasmas, sabe? Deixe os fantasmas te visitarem também. Então, quando eles estiverem mostrando lá o passado do Scrooge, pensa no seu passado, faz esse balanço da sua vida, sabe? Enquanto o Scrooge estiver fazendo o balanço da vida dele, porque eu fiz isso e a leitura foi incrível, foi grande, sabe? Foi grande, foi muito legal fechar o ano com essa leitura. Então eu amei mesmo essa história, a melhor história de Natal que eu já li na minha vida. Não é, e eu gosto de história de Natal, já li muitas histórias de Natal, e não é assim à toa que esse livro é considerado o grande clássico de Natal, né? Vale muito a pena ler, tá, gente? De verdade. Aí a gente entra agora em 2024, né? E logo no início de 2024, a gente leu esse livrinho aqui da Jane Austen, que é Mansfield Park. Mansfield Park é um livro que eu já tinha lido, né? Até então, eu acho que não rolou nenhuma releitura aqui pra mim. Não, não. Os outros livros de 2023 foram todos, eu li pela primeira vez no Membros mesmo. Mas aqui, em Mansfield Park, eu fiz essa releitura junto com o pessoal do Membros. Mansfield Park era um livro que era o meu livro preferido da Jane Austen. E aí, nessa releitura que eu fiz, eu continuei gostando muito de Mansfield Park,
Mas como eu já tinha relido também Orgulho e Preconceito acabou passando na frente dele, na releitura. Na primeira vez eu gostei mais de Mansfield Park do que de Orgulho e Preconceito. Na segunda vez, né, quando eu reli os dois, aí eu passei a gostar mais de Orgulho e Preconceito do que de Mansfield Park. Então, assim, ele não me decepcionou de forma nenhuma, né, porque eu continuei gostando muito, mas ele ficou dentro do esperado, porque é um livro que eu já tinha gostado da primeira vez, gostei também da segunda vez enfim, eu indico Jane Austen sempre, né, gente? Tudo que a Jane Austen escreveu eu indico para vocês. Mas como Orgulho e Preconceito acabou passando na frente dele, no meu coração, aí eu deixo ele ali em Dentro do Esperado. Mas é um livraço também, a história de uma menina que ela vem de uma família mais pobre, né? E aí ela vai ser criada pela tia rica, então ela sente que ela deve obrigação ali para aquela tia, e ela é sempre muito submissa, e ela se apaixona pelo primo, só que o primo tá de olho numa outra gatinha ali, e aí tem toda aquela coisa, né, Não é um romance romântico, tá, gente? É um romance de costumes, que vai mostrar exatamente o que o romance de costumes mostra, né? Vai mostrar a vida daqueles personagens ali, a interação entre os personagens, as relações entre eles, as festas, o que eles fazem para se divertir, os dilemas ali que vão surgindo na dinâmica entre eles. É o típico livro da Jane Austen, né? Mas que tem muitas mensagens ali nas entrelinhas. Eu sempre falo isso, porque sempre tem gente nova chegando nos vídeos, então eu gosto de salientar. Jane Austen não escreveu livros bobinhos, tá, gente? Às vezes o leitor não se aprofunda na obra da Jane Austen. Então parece que é tudo muito superficial, que é tudo muito bobo, né? Gente rica ali jogando xadrez e fazendo piquenique. Mas não é isso. Tem muita crítica social ali nas entrelinhas, tem muito da ironia da Jane Austen, que se você não prestar atenção vai passar despercebido, e aí você vai perder grande parte da interpretação correta ali das obras dela. Então, preste atenção nas entrelinhas, porque os livros da Jane Austen, eles dizem muito mais do que a gente imagina. E Mansfield Park, ele diz muito mais do que a gente imagina. Muito gostosinho de ler. A gente fica com um pouco de raiva da protagonista, porque ela é muito submissa, então a gente fica querendo sacudir ela, né? Mas temos que entender que é a personalidade dela ser assim, né? Então não vamos ter paciência com a Fanny, tá, gente? Quando você for ler Mansfield Park, tenha paciência com a Fanny. Enfim, depois a gente leu Ensaio sobre a Cegueira. Foi minha segunda experiência com o Saramago. Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, né? Autor português. E a minha primeira experiência com Saramago tinha sido As Intermitências da Morte, que já foi um livro incrível, que inclusive a gente tem imersão dele no Pocket, porque eu tenho várias coisas, tá, gente, de conteúdo. Eu tenho membros aqui do canal, que é onde a gente faz as nossas leituras coletivas. Eu tenho o Clube MSL, que é um clube de leitura anual, que eu abro as inscrições só no início do ano e a gente segue juntos o ano inteiro. Sempre tem um tema. O tema agora de 2025 do clube está sendo Volta ao Mundo. Atualmente, a gente está na África do Sul, e logo em seguida nós vamos já para a Nigéria. E eu tenho também a oficina MSL, que também as inscrições já estão encerradas, tá? Não tem mais como entrar. E que a gente está fazendo a oficina agora de O Tempo e o Vento. Magnífico, magnífico O Tempo e o Vento. Sempre que eu começo a falar de O Tempo e o Vento, eu me empolgo, né? Então Enfim, temos, né, a oficina, mas tanto o clube quanto a oficina não tem como vocês entrarem agora, tá? Porque as inscrições estão fechadas. E eu tenho também o MSL Pocket, que é uma lojinha de imersões literárias, que você vai ter lá em cada imersão um conteúdo para complementar a sua leitura de determinadas obras. Então a gente tem lá a imersão em As Intermitências da Morte, do José Saramago, que foi o primeiro livro dele que eu li e que eu amei As Intermitências da Morte. Eu gostei muito da escrita, eu fiquei com um pouco de medo, né, antes de ler Saramago, eu fiquei um pouco receosa, não medo do livro, assim, mas receosa de não gostar, porque eu queria muito gostar de Saramago, sabe? Tem uns autores que a gente tem isso, né, a gente quer gostar.
E eu queria gostar de Saramago, e felizmente eu gostei. Eu entrei naquele texto dele muito fácil, ele tem aquela característica própria de escrever, a pontuação é diferente, letra maiúscula no meio de frase, mas eu entrei muito fácil no ritmo do livro dele, sabe? Então eu gostei bastante. E aí, Ensaio sobre a Cegueira foi a minha segunda experiência com o autor e foi maravilhosa. E eu vou colocar aqui no Superou Expectativas, porque esse é um livro incômodo. Ele é um livro que causa uma agonia na gente, sabe? Só que ao contrário do que eu falei ali de Coração das Trevas, que ele causa uma agonia na gente e a gente não se sente tão empolgado para ler a história, né? Apesar de ser um livro incrível, mas aqui em Ensaio sobre a Cegueira, apesar da gente sentir essa agonia, eu fiquei muito empolgada para ler a história e eu fiquei muito interessada, eu queria saber o que ia acontecer. E a história aqui é a história de um país X, né? Que o Saramago, pelo que eu já vi, ele não dá muito nome assim para os países das narrativas dele. Então, a história de um país X que começa a ter uma epidemia de cegueira ali, que é uma cegueira diferente, é uma cegueira leitosa. As pessoas ficam enxergando tudo branco, assim. E vai passando de uma pessoa para outra e o governo não sabe o que fazer e coloca todo mundo, assim, o primeiro grupo, né, que é contaminado, vai para uma quarentena num lugar ali e eles ficam ali a Deus dará, sabe? Eles ficam ali abandonados e ali começa a acontecer crimes, né? A ter uma certa selvageria, os fortes prevalecendo sobre os mais fracos, aquela coisa, um arremedo, né, da sociedade. E aí ele vai se desdobrando e vai tendo coisas muito pesadas, assim, até as imagens, né? Igual eu falei, que os livros criam imagens na nossa cabeça, e esse livro cria umas imagens até meio nojentas, assim, porque as pessoas, elas não estão enxergando. Então é bem aquela coisa assim, o que que você faria se ninguém pudesse ver o que você estava fazendo, aquilo ali? Então as pessoas transam no meio das outras, assim, porque ninguém tá vendo mesmo. As pessoas fazem as suas necessidades fisiológicas ali pelo chão, e umas pisando, sabe, na necessidade fisiológica do outro. Então, ele causa esse nojo na gente, assim. Tem coisas, tem abuso sexual no livro, bem descrito, assim, então pesado nessa parte. Mas de uma forma geral, é um livro magnífico, gente, magnífico. Uma mensagem forte, uma escrita, assim, muito potente, sabe? Eu já tinha gostado da escrita do Saramago lá em Intermitências da Morte, mas aqui eu achei ainda melhor. Enfim, gente, eu adorei esse livro e ele superou muito, assim, as minhas expectativas, de verdade. Aí um outro livro que superou minhas expectativas, já vou botar aqui, é o 15, que é um livro da Raquel de Queiroz, que é um livro que ele, assim como As Vinhas da Ira, ele vai falar sobre retirantes em tempo de seca e só que aqui em O 15, a Raquel de Queiroz faz tudo de forma orgânica. A emoção é orgânica. Ela não é buscada a todo custo, igual lá em As Vinhas da Ira, sabe? Então eu gostei muito de O 15. Ainda tem, além dessa história, né? Vai ser a história da seca. E aí a gente vai acompanhar três situações dentro da seca, assim, dentro desse contexto de seca. Uma pessoa que ela vai ter para onde fugir durante a seca, né? Uma pessoa que ela até tem para onde fugir, mas ela prefere ficar ali na fazenda para cuidar do gado, porque aquilo ali é o sustento deles. A pessoa, apesar de ser um personagem que tem posses, ele tem posses por causa daquele gado, então ele precisa cuidar daquilo ali, então ele escolhe enfrentar a seca ali para tentar salvar o gado dele. E a gente tem a família de retirantes, que aí é onde pega o nosso coração, porque eles vão, né, tentar buscar um lugar melhor ali para eles viverem. Ai, e coisas muito tristes acontecem, sabe? Que livro magnífico, gente. Se você nunca leu o 15, pelo amor de Deus, leia. É assim uma joia da nossa literatura, de verdade. Leia o 15. Aí a gente leu depois As Aventuras de Tom Sawyer, né? A gente tinha vindo aqui de uma leva de livros, né, mais densos, né, que foi Ensaio sobre a Cegueira e o 15, e aí a gente quis ler uma coisa mais levinha, né? E a gente pegou As Aventuras de Tom Sawyer.
E eu vou considerar que, para mim, ele ficou dentro do esperado. Porque ele é bem aquela história, o típico clássico infanto-juvenil, sabe? Que tem as lições que as histórias infanto-juvenis têm que ter, né? E que tem um menino ali, o Tom Sawyer, né? Que é o personagem principal, que ele é um menino muito levado. E a gente vai acompanhando nesse livro as coisas que ele vai fazendo e ele vai entrando em algumas enrascadas. Ele faz algumas coisas que, assim, né? Meu Deus do céu, vontade de dar umas palmadas nesse menino. Não pode, né? Mas à vontade. E é um livro divertido, sabe? É um livro que ele tem essa coisa pra cima. Mas ele faz aquilo que eu estava falando dos desenhos antigos da Disney, que eles não tratam a criança como um cristalzinho. Esse livro não trata a criança como um cristalzinho também. E eu gosto disso, porque tem cenas nesse livro que são, assim, tem cena de assassinato, por exemplo, que as crianças, elas veem isso acontecendo, né? O Tom Sawyer ali, os amiguinhos, veem isso acontecendo e é uma coisa que vai impactar o Tom Sawyer, né? E vai ter consequências isso que ele vai ver. Então, é um livro que ele é infanto-juvenil, mas ele não trata as crianças, né, os jovens, assim, como cristalzinhos, né? Porque a gente tem que entender que existe maldade no mundo, existe coisa ruim no mundo, né? E a gente tem que saber que existe para a gente estar preparado para enfrentar essas coisas. Se você fica cercando muito a criança, na minha opinião, tá, gente? Você torna aquela criança depois um adulto frágil, que tudo vai ferir, que tudo vai magoar, sabe? E o mundo vai engolir essa pessoa, porque o mundo não vai ter dó dessa pessoa, o mundo não tem dó de ninguém, sabe? Então, eu gosto muito desse tipo de história, mas ela ficou dentro do que eu esperava, assim, não foi nada além do que eu esperava, não, mas muito legal também, muito divertido, tá? Aí a gente vem aqui com Mário e o Mágico. Deixa eu pensar onde que eu vou colocar Mário e o Mágico, porque a história é uma história do Thomas Mann, né? Que inclusive o livro que a gente leu agora em julho foi um livro também do Thomas Mann. Mas Mário Mágico é um livro que eu até falo que se você quer começar a ler Thomas Mann e você tem um pouco de receio, porque muita gente tem receio de ler Thomas Mann, que é um autor mais denso mesmo, mais complexo, esse Mário Mágico é uma boa escolha, porque eu sempre falo, você tem que começar a ler um autor, um gênero, seja lá o que for, pelo livro que mais te interessa, tá? Mas se você quer levar em consideração essa coisa de ser um texto mais fácil e tal, eu acho que Mário Mágico é uma boa porta de entrada, assim, porque ele é mais fácil, ele é uma narrativa bem tranquila de você compreender, bem fluida, bem escrita, elegante naquela escrita do Thomas Mann, mas ela não é complexa, como por exemplo é a de O Eleito, que a gente vai falar no final aqui, né, que é o livro que a gente leu agora esse mês. E o Mário Mágico, ele vai trazer a história de uma família que vai passar as férias na Itália. Chega ali na Itália, aquela família vai começar a ser hostilizada num determinado momento e aquela viagem deles vai terminar num show de mágica que eles vão participar, que o livro todo, ele é uma alegoria ao fascismo, né? Então ele vai representar esse clima, assim, de pessoas sendo desrespeitadas ali, né, dentro daquele contexto, de absurdos acontecendo, né, enfim. É um livro que vai fazer essa analogia. Só que ele faz de uma forma discreta, sabe? Não é nada muito, assim, militante, muito taxativo, não. É algo discreto, assim, através da história dessa família e das coisas que vão acontecendo com eles ali ao longo do caminho. É um livro curto, né? Então, não quero ficar dando muitos detalhes, porque o legal desse livro, eu acho, que é você ir descobrindo o livro aos poucos, porque é um livro que, se você fala a sinopse geral, assim, do que vai acontecer, eu acho que quebra um pouco a experiência, sabe? É legal você começar a ler e ir acompanhando ali para ver aonde vai dar a história daquela família, sabe? Eu acho que assim é legal. Foi assim que eu li, sem saber muita coisa, e eu gostei muito da minha experiência com ele. Então, é assim que eu sugiro que vocês leiam. Eu gostei muito da experiência, só que assim, eu já esperava que fosse uma experiência muito boa. Então, eu acho que eu vou deixar ele aqui em ficou dentro do esperado. Porque ele é muito bom, é um livro muito legal,
mas que realmente ele ficou dentro do esperado. É porque a gente já espera muito de Thomas Mann, né? Então é difícil assim ainda se surpreender, porque a gente já espera muita coisa dele. Então eu vou deixar aqui no ficou dentro do esperado, mas é um livro muito legal. E como eu falei, se você quiser começar a ler algo do Thomas Mann e tiver aí receio, comece por Mário Mágico, que é um livro curto, uma novela, e é bem fácil de ler, tá? Aí depois a gente foi ler um livro de não ficção, novamente, né? Esse ano de 2025 a gente ainda não leu nenhum livro de não ficção, né, gente? Quem sabe eu coloco ainda aí na votação. Porque em 2023 a gente leu 12 Regras para a Vida, em 2024 a gente leu Assassinos da Lua das Flores. Eu vou colocar... Aqui, a gente tem um problema aqui. Porque eu gostei do livro, então eu não queria colocar ele aqui no decepcionou, porque não é que ele decepcionou. Mas eu também não posso colocar que ele ficou dentro do esperado, porque ele não ficou dentro do esperado, eu esperava outra coisa, sabe? Então eu vou colocar que ele decepcionou, mas assim, eu acho até injustiça ele ficar junto com Vinhas da Ira, porque eu gostei bem mais dele do que de Vinhas da Ira, tá? Só para deixar isso claro aqui para vocês. Mas eu vou colocar que ele decepcionou, por quê? Foi uma culpa minha, tá? Não do livro. As Vinhas da Ira, a culpa é do livro mesmo. Esse daqui, a culpa foi minha. Mas eu tô falando da minha experiência, né? Então eu preciso explicar, né? Colocar ele ali que ele decepcionou. Eu esperava que fosse um livro de ficção. E aí foi uma burrice minha mesmo, porque eu, nesse negócio, eu não gosto de ficar procurando saber sobre os livros antes de ler, né? E como eu não quis procurar saber antes de ler, eu sabia mais ou menos do que se tratava a história e achava que era uma história de ficção. Tanto que tinha tido a adaptação, que até concorreu ao Oscar, não lembro se ganhou, se não ganhou, mas eu lembro que concorreu, e eu não assisti ao filme porque eu queria ler o livro primeiro. Porque eu achava que era um livro de ficção, né? Inspirado numa coisa real, assim, que tinha acontecido nos Estados Unidos, mas que era ficção. Só que não é. E aí, quando eu comecei a ler, eu encontrei um livro jornalístico mesmo, que conta sobre um determinado acontecimento nos Estados Unidos, né? Onde um povo ali, indígenas, eles começaram a ser explorados porque eles ganharam umas terras ali, que aquela terra tinha petróleo. Então eles começaram a ser mortos enfim, né? Para que outras pessoas ficassem com aquelas terras deles ali, porque muita gente achava que assim, o que esses indígenas vão fazer com esse dinheiro todo? Não merece esse dinheiro todo, né? A gente que merece aqui. E aí eles começaram a fazer algumas atrocidades com esse povo. E é essa a história que vai ser contada aqui. Só que é um fato, né? Algo que aconteceu de fato. E aí aqui esse livro é um livro jornalístico. E aí eu me decepcionei um pouco com isso, porque eu não estava esperando. Mas como eu falei, foi culpa exclusivamente minha. Mas, né, sendo culpa minha ou não sendo culpa minha, ele, né, ficou um pouco abaixo daquilo que eu esperava. Assisti ao filme depois, que eu li, justamente para comentar na live também da leitura coletiva. A gente combinou, né, de também assistir ao filme. E aí eu gostei do filme, só que assim, eu achei longo demais, sabe? Eu acho que não precisava ser tão longo. E eu não gostei da forma que ele finaliza. Eu acho que ele não dá atenção para o resultado dessa situação toda, porque tudo isso teve um fechamento, né? E eu acho que o filme ele passa muito correndo nesse fechamento, sabe? Então a gente fica com raiva o tempo inteiro, porque é uma história, um livro e um filme, que faz muita raiva na gente, porque é muita injustiça que a gente vê acontecendo. Só que no livro a gente tem esse desfecho com mais calma. Então, pelo menos dá uma mínima apaziguada no nosso coração, porque também eu não acho que a injustiça foi assim, ninguém continuou sendo injustiça, entendeu? Mas o filme passa tão rápido essa parte final que eu só senti raiva durante o filme, sabe? Então, assim, foi legal ter assistido e tal, mas entre o livro e o filme, eu sugiro que você leia o livro, que vai ser melhor, sabe? Mesmo eu colocando ele ali no decepcionou, mas foi por isso que eu falei, né? Por uma questão da minha expectativa, tá? Mas o livro não é ruim, não, tá? Só que a minha expectativa fez eu me decepcionar. Aí a gente passa aqui para Memórias Póstumas de Brás Cubas.
E aí eu vou cometer o sacrilégio de colocar um machadinho aqui dentro do esperado, mas é porque, gente, foi uma releitura para mim. Então eu já conhecia a história, eu já sabia o que esperar da história, né? E eu continuei gostando muito dessa história. Eu gosto muito de Memórias Póstumas, mas eu gosto muito desde a primeira vez que eu li. Eu li Memórias Póstumas pela primeira vez, eu estava no colégio. Eu li, eu devia ter uns 12 anos que eu li pela primeira vez. E eu já gostei desse livro quando eu tinha 12 anos. Então, assim, foi uma delícia reler o livro junto com vocês aqui. Mas já era o que eu esperava, eu já sabia tudo o que acontecia, né? O Machado é o meu autor preferido. Então, além de eu já ter lido esse livro antes de ler aqui no Membros, eu já estudei muito Machado, então eu sei muita coisa da obra dele, de cor e salteado. Então, assim, não tem como as coisas do Machado me surpreenderem ainda, porque eu já conheço praticamente tudo, né? Mas assim, da primeira vez que eu li, sim, superou as minhas expectativas. Mas como eu estou considerando aqui as minhas experiências dentro do Membros, eu vou colocar ali como ficou dentro do esperado. A história de Memórias Póstumas, né, vocês devem saber, mas só passando aqui para quem não sabe, é a história de um cara que ele já morreu e aí depois de morto ele vai contar a história de vida dele. E como ele já está morto, ele não precisa se preocupar com a nossa opinião sobre ele, sabe? Ele já fez o que tinha que fazer, ele já morreu, então ele vai ser sincero a contar a história dele. E ele é um cara que ele não é um cara muito bacana, sabe? Só que, igual eu falei, ele não tem por que fingir, né? Ele não, ele tá além já do nosso julgamento. Então ele vai ser sincero, ele vai mostrar todos os ângulos dele, os bons e os maus, a maioria, né? A gente fica com rancinho e tal, mas não acho que ele seja totalmente ruim também não, sabe? E a gente vai acompanhar essa jornada de vida dele. E é muito legal porque você vai vendo as escolhas dele e as consequências das escolhas dele e você vai pensando nas escolhas que você faz na sua vida. Porque a gente sempre vai ter que arcar com as consequências das nossas escolhas, né? A gente é livre para escolher o caminho que a gente vai seguir. Mas a partir do momento que a gente escolhe, a gente está ligado a esse caminho. E aí as consequências não vão ser uma escolha, a gente vai ter que arcar com elas. E esse livro mostra muito isso, né? Muito interessante, muito legal. Mas como eu já tinha lido, eu já sabia tudo o que acontecia, eu já sabia o que esperar, então eu vou deixar que ele ficou dentro do esperado, tá? Mas é um livraço. Agora aqui, A Steppe, do Chekhov. A Steppe é uma novelinha do Chekhov, um livro bem curtinho, que dá para ler em um dia, se você quiser. E eu vou deixar que ele ficou dentro do esperado, porque é um livro que ele não é um livro que tem muita ação. Ele é um livro mais contemplativo. É a história de um menino que ele está sendo levado para estudar numa outra cidade. Então a história acontece no percurso, nesse caminho que o menino vai percorrer até chegar na outra cidade. E eles vão encontrar alguns outros personagens, algumas coisas vão acontecer. E esse caminho é um simbolismo para nossa vida, né? É o caminho da nossa vida que está sendo simbolizado ali dentro dessa narrativa. Eu achei muito interessante esse simbolismo, a forma como o autor, eu falei o nome do autor, o Chekhov, Anton Chekhov, e eu achei um livro que ele é singelo, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem uma mensagem forte, sabe? De fazer também a gente refletir sobre a nossa vida. Eu gosto muito de livros que fazem a gente refletir, que tem essa proposta de fato. A gente pode refletir sobre a vida com qualquer livro, né? Mas tem livros que eles têm essa proposta, eles têm esse direcionamento. E é o caso aqui de A Steppe. Então é uma leitura mais linear, né? Sem grandes emoções, mas que por causa dessa construção eu gostei bastante. Mas assim, como ela é muito linear, não foi uma coisa que, nossa senhora, sabe, eu fiquei extasiada. Não, eu gostei muito, mas ficou para mim dentro do esperado, porque eu já esperava. Quando eu coloco, eu tô vendo que o ficou dentro do esperado tá ganhando aqui, né, nessa minha classificação aqui. Mas é porque, assim, quando eu coloco um livro dentro da votação do Membros, eu já espero gostar daqueles livros.
porque eu não vou colocar no Membros um livro que eu acho que eu não vou gostar, né, gente? Então, é muito mais provável que eles vão ficar ali dentro do esperado, porque eu já, para colocar na votação, é porque eu já espero alguma coisa do livro, né? Enfim, aí passando para o próximo, que é Fahrenheit 451, que é um livro que eu já tinha lido também, e aí eu reli para o Membros, e eu também vou colocar ele aqui em Ficou Dentro do Esperado, pelo mesmo motivo que eu falei ali de Memórias Póstumas, né? Eu não mostrei para vocês, não estava mostrando ali, não estava mostrando na tela, né? Enfim, ó, aqui Fahrenheit 451, ó, que eu deixei aqui no Ficou Dentro do Esperado, tá? Porque eu já tinha lido, eu já tinha gostado e eu já sabia o que esperar desse livro. Eu acho que nessa minha releitura eu gostei, talvez até um pouquinho mais, porque eu li com mais bagagem. Eu li esse livro há muito tempo atrás, assim. Tudo bem que Memórias Póstumas eu li com uns 12 anos, né? Mas Fahrenheit é um livro que eu lembrava da história, que é uma história de um universo distópico, onde os bombeiros existem para colocar fogo nos livros, porque os livros são proibidos ali dentro daquela sociedade. É uma sociedade que ela é incentivada sempre a viver fora da realidade. As pessoas são incentivadas a ficar em telas, interagindo com programas, assim, e esquecerem do mundo real, porque assim elas são mais facilmente manipuláveis, né? O que guarda muita similaridade com o nosso mundo real, né? Que a gente é cada vez mais incentivado a ficar fora da nossa realidade, a não prestar atenção no que está acontecendo em volta. E assim a gente está sendo cada vez mais dominados, né? Enfim, mas então eu já conhecia a história, eu já sabia que era sobre isso, mas eu não lembrava assim de muitos detalhes sobre a história, né? Então foi interessante relembrar esses detalhes das distopias clássicas, né? Que é aquelas que a gente sempre fala, que é 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Eu acho que ela é a mais fraca delas, mas não significa que não seja boa. É muito boa também. Só que comparando com os outros dois, ela é a mais fraca, né? Mas é muito legal e eu super indico também a leitura dele. Para mim ficou dentro do esperado mesmo, que eu já tinha lido, eu já sabia o que esperar. Aí a gente tem aqui O Fantasma da Ópera. Agora eu também não sei o que eu faço com O Fantasma da Ópera. Por quê? É o mesmo caso ali de Assassino da Lua das Flores, porque eu não me decepcionei exatamente com O Fantasma da Ópera, mas ele também não ficou dentro do esperado, ele ficou um pouquinho abaixo do esperado. Então, para ser justa, já que eu coloquei esse daqui, né, o Assassinos da Lua das Flores nos decepcionou, eu vou colocar O Fantasma da Ópera também aqui no decepcionou. E vou explicar por quê. Eu imaginei que seria um livro um pouco mais ágil do que ele é na verdade, sabe? Eu achei ele muito lento, eu achei que algumas partes dele são até meio chatas, para ser bem sincera. Mas o que me fez não desgostar do livro, porque no final das contas eu gostei, mas o que me fez gostar não foi a escrita, nem a escrita do autor é boa, sim, mas a construção, é uma construção muito romântica, sabe? E eu não gosto muito das características da literatura romântica, apesar de gostar de alguns livros românticos, né? Mas eu não gosto muito daquela coisa, daquelas paixões exacerbadas, aquele sentimento, ai, sabe? E esse livro, Fantasma da Ópera, ele tem muito essas construções bem do romantismo mesmo. Então acho que isso ficou um pouco chato para mim por uma questão pessoal que eu não gosto, né? Mas por outro lado, eu gostei muito dos simbolismos da obra. A história do Fantasma da Ópera é a história que muita gente conhece, mas esse aqui é um outro daqueles livros que a gente conhece a história, mas muita gente não leu a história mesmo, né? A gente conhece por causa de adaptações e tal, igual lá Pinóquio, igual outro. Qual foi o outro livro aqui também que a gente. Vou voltar lá na tela para lembrar.
que as pessoas também... Uma Canção de Natal aqui também, né? Que é outra história que as pessoas conhecem, mas às vezes não leu a história mesmo original. Então, o Fantasma da Ópera também está nesse rol aí de histórias que todo mundo conhece, mas muita gente não leu o livro. Eu não tinha lido o livro, né? E é aquela história mesmo da menina que ela trabalha ali numa companhia de teatro, né? E ela é cantora de ópera e ela desenvolve esse dom musical dela aí, ajudada pelo espírito da música. E aí esse espírito da música é o fantasma da ópera, né? Que tem todo um mistério ali, se é uma presença sobrenatural ou se é uma pessoa mesmo. E ao mesmo tempo essa menina se apaixona por um outro cara e esse cara também se apaixona por ela e começa meio que uma disputa ali entre esse cara e o fantasma pela menina. E é essa história que a gente vai acompanhar, né? Só que ela tem simbolismos muito fortes, sabe? Ela passa mensagens muito legais pra gente, que a gente conversou lá nos membros, na nossa live, eu falei direitinho. Então acabou ficando assim, recuperou um pouco o meu gosto por essa leitura, porque eu achei umas partes muito chatas, mas ao mesmo tempo eu gostei muito dos simbolismos e das mensagens. Então ficou equilibrado ali, mas de forma geral não ficou dentro do esperado, ainda ficou um pouquinho abaixo do que eu esperava, justamente por causa dessa construção muito romântica que me irrita um pouco, me incomoda, sabe? Eu não tenho muita paciência. E o próprio menino aqui que é apaixonado pela Christine, eu esqueci o nome dele agora, Raul, né? Acho que é Raul. E, nossa senhora, tinha hora que eu ficava assim, pelo amor de Deus, Christine, fica sozinha. Fique sozinha, que é o melhor que você faz, porque dois homens chatos, doidos, malucos atrás de você, sabe? Eu não tenho muita paciência, gente. Aí, por isso, a minha experiência não ficou dentro do esperado, tá? Mas é um livro, né, importante na literatura também. Como eu falei, simbolismos muito bons e tal, mensagens muito boas. A escrita do autor também, o Gaston Leroux, também muito boa, mas enfim, vou ter que deixar aqui no Decepcionando. Aí, Emma. Emma, que é outro livro da Jane Austen, que também foi uma releitura para mim. E aí, como foi uma releitura, né? Mais uma vez eu vou ter que deixar aqui no ficou dentro do esperado, porque eu já tinha lido, eu sempre gostei muito de Emma, eu sou uma defensora ferrenha da Emma. Eu entendo as coisas erradas que a Emma faz ao longo da narrativa, mas eu não acho que ela faz nada por maldade, assim, eu gosto da Emma, eu acho que a Emma aprende com os erros dela, ela amadurece ao longo da narrativa, então eu gosto muito da Emma e gosto muito desse livro. Mas como eu já conhecia, ele ficou dentro do esperado, porque eu já sabia do que se tratava, já sabia o que esperar, já sabia das reviravoltas, porque esse livro tem uma reviravolta ali no meio dele, né? Mas como eu já sabia de tudo isso, não tem como, eu vou ter que deixar que ele ficou dentro do esperado. Emma é a história da Emma, que é uma menina rica, que ela não quer casar, o pai dela também não quer que ela case, ela não precisa casar para ascender socialmente, porque ela já tem dinheiro, né? E aí ela não tem muita coisa o que fazer, ela vai se empenhar a arrumar um marido para uma amiga dela, que é uma personagem que ela é meio submissa, ela faz tudo que a Emma quer, então a gente fica um pouco irritado, tanto com essa amiga dela quanto com a própria Emma, sabe? E aí a gente vai... É um romance de costumes, assim como eu falei de Mansfield Park. E a gente vai acompanhando o dia a dia desses personagens e o que a Emma vai fazendo, né, para encontrar um marido para essa menina. E a gente vai vendo que aquilo ali não tá indo para um caminho bom e a menina não faz nada, a menina não tem voz e a Emma, né, forçando uma coisa ali que não é por mal, mas tá forçando uma coisa ali. E aí a gente vai acompanhando isso, vai chegar um momento que vai entrar um outro personagem, né, um rapaz na história, que aí vai ser meio que um interesse amoroso para Emma, só que a Emma não quer casar, e aí fica naquela, quer não quer, e aí vai ter uma reviravolta no meio dessa história. Eu acho muito legal esse livro, sabe? Eu acho um livro até mais agitadinho, assim, se a gente for pensar nos romances da Jane Austen. Muito, muito bom, gente. Eu amo Emma, é o meu top 2, assim. O Orgulho e Preconceito é o que eu mais gosto, depois é Emma, depois é Mansfield Park. E eu já fiz até um classificando
atualizado, porque eu fiz um classificando das obras da Jane Austen quando eu tinha lido os livros uma vez cada um, né? E aí, agora que eu já reli, eu fiz o classificando atualizado, e aí a ordem mudou um pouco. Então tem os dois classificandos, se vocês quiserem ver, eu vou ver se eu lembro de deixar na descrição do vídeo aqui, mas se eu esquecer, tá aí no canal. É só você digitar Jane Austen que vai aparecer várias coisas de Jane Austen que eu já fiz aqui no canal, tá? Enfim, vou deixar ali porque eu já sabia o que esperar mesmo, né? Mas é um livro incrível, tá, gente? A primeira vez que eu li, ele superou as minhas expectativas, mas como eu falei aqui, eu tô falando da minha experiência dentro do Membros, tá? E como dentro do Membros ele foi uma releitura, eu já sabia o que esperar. Ele ficou dentro do esperado. Aí, a nossa leiturinha de Natal. Ah, gente, eu esqueci de falar. O Fantasma da Ópera foi a nossa leitura de outubro do ano passado, ou seja, a nossa leitura do mês do Halloween, né? Como eu falei, às vezes eu vou colocar sempre lá, tanto opções mais terror mesmo, como opções mais de mistério, uma coisa assim, mais leve, né? E aí, os membros que escolhem para que lado que eles querem ir. E aí, em 2023, a gente foi mais pro lado do terror ali com o King, né? Que não é também aquele terror, assim, não, tá? Não acho que ninguém vai ficar com medo, assim, não. Mas, enfim. Em 2024, que foi o ano passado, o pessoal já escolheu um clássico gótico ali, né? Com essa questão mais voltada para o mistério do que para o terror, que foi o Fantasma da Ópera, né? E aí, em dezembro, nossa leiturinha de Natal foi o Quebra-Nozes, a versão aqui do Hoffman, tá? Eu coloquei essa edição aqui porque é um livro, eu li essa edição da Zahar, que tem duas versões, que é a versão do Dumas e do Hoffman. A do Hoffman não é uma versão, a do Hoffman é a história original, né? E a do Dumas é uma versão da história do Hoffman. Eu gostei mais da versão do Hoffman mesmo, que foi a versão que a gente leu para os membros, né? E é a história, é uma outra história também que muitas vezes, muita gente conhece, mas nunca leu a história original mesmo, né? E é a história de uma menina, né? Umas crianças ali, de uma família bem de situação, que ela vai ganhar os presentes na noite de Natal e tal. E um desses presentes, que é um bonequinho de chumbo, ele vai criar vida, e aí vai ter toda uma história da história desse bonequinho, que ele vai lutar contra um camundongo lá do mal, e tem toda uma história, assim, é um negócio bem infanto-juvenil mesmo, mas que eu achei muito legal, que eu achei divertido, eu achei bem macabrinho também, e eu gostei de ser macabrinho. Eu vou colocar que ele ficou dentro do esperado, porque assim, ele não é que eu amei loucamente também, eu gostei muito, achei muito interessante conhecer a história, achei divertido, fluido, bem clima de Natal também que eu achei, não tanto quanto os fantasmas de Scrooge, não, os fantasmas de Scrooge é o filme, né? É uma canção de Natal, mas também tem o climinha de Natal, mas eu acho que ele fica dentro do esperado. Se eu for comparar com os outros que estão ali no superou as expectativas, ele fica um pouquinho abaixo. Então, eu vou colocar ali no ficou dentro do esperado, mas é uma boa historinha de Natal também, para vocês lerem. Aí, a gente entra em 2025, né? Aqui a gente tem as leituras já desse ano de 2025. E a gente começou lendo essa maravilha aqui da literatura brasileira, que é a Ópera dos Mortos, que superou muito as minhas expectativas. Eu fiquei encantada com esse livro. Altran Dourado é um autor que merecia ser mais reconhecido no Brasil. É um autor importante para a nossa literatura, que pouca gente fala dele e que escreve maravilhosamente bem, que constrói uma narrativa, assim, que é, meu Deus, o creme de la creme da nossa literatura. E é a história de uma moça, que é a Rosalina, que ela tem questões do passado que ela traz junto com ela, questões vividas pelo avô e pelo pai e que se tornaram traumas na vida dela, né? E que ela vive isolada ali dentro do sobrado da família, na companhia de uma empregada que é muda. Então, ela praticamente não tem comunicação com ninguém, porque
porque ela vive ali isolada e a única pessoa que ela convive é uma mulher que é muda. E aí a gente vai acompanhando, né, a história dessa mulher, a gente vai acompanhar a história do passado, do avô, do pai, aí até chegar nela. E aí, num determinado momento, vai entrar um outro personagem na história que vai passar a trabalhar ali no sobrado. E vai ser a segunda pessoa com quem a Rosalina vai ter mais contato. E eles vão começar a se relacionar e esse relacionamento vai se desdobrando de formas assim inesperadas. E aí é um livro também muito cheio de simbolismos, é um livro que tem uma escrita muito poética, sabe? E ele é muito bonito. Eu adoro o final do livro, eu acho assim incrível o final desse livro. Me surpreendeu demais, gente. Por favor, leiam Ópera dos Mortos. Não fica procurando muito do que se trata, não, porque não é uma história assim que dá para você resumir sem ficar dando spoiler do que acontece. E assim, não é que tem grandes coisas para ter spoiler, mas é legal você ir entrando e entendendo o que está acontecendo ali, sabe? É magnífico, gente. Leia a Ópera dos Mortos, por favor, é muito bom. Ele superou muito as minhas expectativas. Nós começamos 2025 assim, muitíssimo bem. Aí depois a gente leu Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev, que também superou as minhas expectativas. Turgenev é um autor que eu sempre espero muito dele e ele sempre supera as minhas expectativas. O Turgenev nunca me decepcionou. Então, não foi diferente com o Diário de um Homem Supérfluo aqui, que é uma narrativa bem curtinha, que vai trazer a história desse homem supérfluo aqui. Também não tem muito o que falar, né? Mas a gente vai entrar na mente desse homem supérfluo e a gente vai conhecer a justificativa, porque que ele próprio se diz um homem supérfluo, e a gente vai pensar na nossa própria vida, né? Se nós também estamos sendo homens e mulheres supérfluas, né? Dentro desse contexto que ele coloca aqui na narrativa. Muito bom, muito bem escrito, fluido, uma leitura rápida, cheia de ensinamentos, cheia de reflexões. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aí, A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro que me decepcionou. Esse aqui, de fato, merece ficar. Se for pensar assim, as leituras que eu realmente não gostei, que a gente já leu no Membros e que eu não gostei, são essas duas aqui, As Vinhas da Ira e A Insustentável Leveza do Ser. Assassinos da Lua das Flores e O Fantasma da Ópera é aquilo que eu expliquei, né? Eu vou deixar aqui, mas assim, eles ainda ficam um pouco acima de As Vinhas da Ira e de A Insustentável Leveza do Ser, porque esses dois aqui eu realmente não gostei. A Insustentável Leveza do Ser, eu achei um livro que ele sai do nada e chega em lugar nenhum, sabe? Eu acho que é um livro que ele relativiza questões que não deveriam ser relativizadas. Eu acho que é um livro que ele não propõe reflexões positivas. É um livro que conta a história de 4 personagens, a vida desses personagens vai se entrelaçar num período ali difícil na Tchecoslováquia e nada. Esse livro pra mim é nada, sabe? Sinceramente, eu sempre ouvi as pessoas falando muito bem, que é um livro muito, né, emotivo, que é um livro muito poético. Gente, sinceramente, não achei nada poético, não achei nada emotivo, achei fraquíssimo. A minha experiência com ele foi muito ruim, eu não gostei de fato de Insustentável Leveza do Ser. Até tem uns pontos positivos que eu até falei na live, mas assim, de forma geral, a minha experiência não foi legal com esse livro. Aí a gente tem aqui Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse daqui foi uma releitura, mas eu não vou colocar ele que ele ficou dentro do esperado, porque mesmo sendo uma releitura, ele superou as minhas expectativas, sim. Porque eu já tinha gostado da primeira vez que eu li ele, mas agora eu gostei ainda mais e eu consegui perceber coisas nesse livro que eu não tinha percebido da primeira vez e que fizeram com que esse livro crescesse mais ainda, sabe, dentro de mim. E é um livro que ele vai trazer cartas, né, de um diabinho que ele tá sendo, na verdade, tem um diabinho que está sendo instruído por um mestre diabo ali, que ele está demonizando uma pessoa
E no decorrer dessas cartas, esse mestre vai ensinando para ele o que ele tem que fazer para ele demonizar a pessoa, para ele levar essa pessoa para o inferno, no final das contas, né? Conquistar a alma dessa pessoa para o lado do diabo, né? E aí, é um livro que ele é muito complexo na construção, porque você precisa entender tudo ao contrário. Porque são cartas do diabo, então são conselhos do diabo. Ou seja, tudo que o livro está falando, você tem que entender que é para você fazer o contrário, porque você não vai seguir o conselho do diabo, né? Então é muito interessante essa construção do livro e os próprios ensinamentos que vêm, a forma como o C.S. Lewis, que é o autor, ele vai mostrando como que o mal vai entrando na nossa vida aos poucos, que é uma coisa que Drácula faz muito bem. Tem gente que acha que Drácula é uma historinha boba de vampiro. Não. Drácula é uma história cheia de simbolismos. O que ela menos é uma história boba de vampiro. E aqui, em Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, o C.S. Lewis ele faz isso, né, de mostrando como que a gente vai sendo cooptado para o lado do mal e às vezes a gente nem percebe, por coisas bobas na nossa vida. A gente nem percebe. Então, assim, gente, é um livro incrível, incrível, que transforma vidas mesmo, se você levar a sério e compreender as mensagens que tem ali, né? Maravilhoso. Então, eu vou colocar no Superou as Expectativas. Felicidade Conjugal, do Tolstói. Já tem um Tolstói aqui, né, no Superou as Expectativas. Felicidade Conjugal, eu vou colocar no Ficou Dentro do Esperado, porque eu gostei muito, mas ficou dentro do esperado, é isso. Não é que ele não chegou a superar, assim, as minhas expectativas, né? Ele ficou dentro do esperado mesmo. É a história de um casal que vai mostrar desde o início ali do namorinho deles e uma menina, né, que ela ficou órfã e aí vem um amigo do pai dela, do falecido pai, para cuidar das questões das finanças ali da menina e ela acaba se apaixonando por ele, depois ele acaba se apaixonando por ela e a gente vai acompanhar, né, todo o decorrer desse relacionamento, eles vão se casar e aí as coisas vão começar a ficar um pouco mais difíceis, porque é um livro que ele tem o propósito de mostrar as fases do amor, as fases de um relacionamento, né? Tem aquele período da paixão e tal, mas depois aquela paixão dá uma arrefecida e aí aquilo ali vira um amor mais sóbrio, mais adulto, né? E a personagem feminina desse livro, principalmente, ela não consegue lidar com essa mudança. Ela queria ficar mantendo aquela fase da paixão para sempre, o que é impossível. E esse é o erro de muita gente na vida real, né? Muita gente que se decepciona, que cansa de um relacionamento, porque não entende as fases de um relacionamento. Então eu acho muito legal esse livro, principalmente por isso, por mostrar isso e por ter essa aplicação tão clara na nossa vida, né? É um livro maravilhoso, tá, gente? Que eu gostei muito, mas que, como eu falei, ele fica para mim aqui no dentro do esperado. Depois, Olhai os Lírios do Campo, que é outro livro que eu gostei demais, mas que também vou colocar como ficou dentro do esperado. Por quê? Esse daqui eu acho que é porque eu estava lendo junto com ele, eu estava finalizando O Tempo e o Vento. E O Tempo e o Vento é um negócio tão magnífico que, querendo ou não, como os dois são do Érico Veríssimo, né? Olhar os Lírios do Campo é do Érico Veríssimo também, assim como O Tempo e o Vento, eu fiquei comparando, né, com O Tempo e o Vento. E aí é sacanagem comparar qualquer coisa com O Tempo e o Vento. E aí ele acabou não superando as expectativas, mas ele ficou dentro do esperado para mim. É uma história muito bem escrita, é a história de um rapaz que ele nasceu numa família mais humilde, não pobre, miserável, tá, gente? Mas uma família mais humilde e ele tem muita raiva dessa condição social dele. Ele quer ter dinheiro e aí ele vai fazer várias coisas assim para conseguir um status social mais elevado. Inclusive coisas muito ruins, assim, ele vai renegar o pai num determinado momento, ele não vai se dar a oportunidade de viver o verdadeiro amor por causa dessa ambição desmedida que ele tem, e a gente vai acompanhar as consequências disso para a vida dele, né? É uma história muito emotiva, é uma história, ela é delicada também. Na primeira parte, eu fiquei com muita raiva desse personagem, né? Depois
passou um pouco a raiva, mas assim, não queria ser amiga dele, não. Mas passou um pouco aquela raiva do início, né? Mas é um livro muito legal, também muito bonito, muito bem escrito, como eu falei. Mas eu vou deixar ele ali e ficou dentro do esperado, tá? E, por fim, o livro que a gente leu nesse mês de julho, que foi O Eleito, do Thomas Mann. E esse daqui eu vou colocar em superou as expectativas, porque ele é daqueles livros do Thomas Mann que é bem rebuscado, ele tem uma construção mais complexa, ele tem um tom assim de conto de fadas, sabe? E ele até parece um pouco também história de vida de santo, porque é a história de um homem. Na verdade, assim, como é que eu vou explicar essa história, né? Porque é a história de um homem que ele acabou se tornando papa. É uma lenda medieval, tá, gente? É um livro inspirado numa lenda medieval, esse livro do Thomas Mann. De um homem que acabou virando papa, só que ele teve uma vida muito complicada. É uma história que tem incesto. Eu nunca sei como é que fala essa palavra. Enfim, ele tem isso. É uma história que tem muitas reviravoltas, né? Para a gente entender o caminho da salvação desse personagem, porque é isso que ele vai trilhar. É uma vida de pecados e é um livro que mostra que às vezes a gente comete erros na nossa vida, né? Vou chamar de erros, assim, sem perceber, sem saber que a gente está cometendo esses erros. Mas a gente não vai deixar de colher as consequências porque a gente não sabe. Então, se a gente errar, seja consciente ou inconscientemente, a gente vai pagar por esse erro numa hora ou outra. Esse livro mostra muito isso, né? E mostra esse personagem tentando a todo custo salvar a alma dele num determinado momento, quando ele percebe o quão errada a vida dele foi, né? E é um livro muito bonito, assim, que exige uma atenção maior quando a gente começa a ler, né? Mas que ele vale a pena o esforço, sabe? É aquele Thomas Mann pomposo, assim, que a gente gosta. Eu, pelo menos, gostei bastante dele. Enfim, foi uma leitura que, de fato, superou muitas minhas expectativas. Eu gostei demais. E aí, a gente, com 1h30 de vídeo, meu Deus do céu, a gente fica assim, olha, a minha classificação, né? Superou as expectativas. Ana Karenina, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Relatos de um Gato Viajante, Salem, Uma Canção de Natal, Ensaio sobre a Cegueira, O 15, Ópera dos Mortos, Diário de um Homem Supérfluo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e O Eleito. No Ficou Dentro do Esperado, eu coloquei O Coração das Trevas, 12 Regras para a Vida, Pinóquio, Mansfield Park, As Aventuras de Tom Sawyer, Mário Mágico, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Step, Fahrenheit 451, Emma, O Quebra-Nozes, Felicidade Conjugal e Olhai os Lírios do Campo. Lembrando que vários desses aqui foram releituras e que eu só coloquei aqui porque na releitura eu já sabia o que esperar, então eles ficam aqui. Mas se eu fosse contar a primeira leitura, ó, esse daqui ficaria no Superou as Expectativas, os da Jane Austen ficariam no Superou as Expectativas, tá? Mas aqui vai ficar assim. E no Decepcionou, As Vinhas da Ira, Assassinos da Lua das Flores, O Fantasma da Ópera e A Insustentável Leveza do Ser. Sendo que desses aqui, só As Vinhas da Ira e A Insustentável Leveza do Ser, que de fato eu não gostei da leitura. Mas eu recomendo todas, tá, gente? Independente se eu gostei ou não gostei, porque vocês precisam tirar a própria opinião de vocês, né? A própria conclusão de vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram quanta coisa a gente tem no Membros, né? Só desse vídeo comentando sobre as leituras do Membros, a gente ficou aqui 1h30. Um longa-metragem, então imagine quanto conteúdo tem lá no Membros para vocês. Então assine o Membros aí, venha ler com a gente, venha ler A Metamorfose agora em agosto. Entrando aí, você já vai votar para a nossa leitura, porque em breve vai entrar a votação da leitura de setembro, então você já vai poder votar. Então venha para o Membros ler com a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.